Robson Santos aqui e hoje eu vou fazer um vídeo sobre desenho de observação. O desenho de observação é extremamente importante para qualquer tipo de trabalho de tatuagem que a gente vai fazer, porque a gente sempre tem uma referência, a gente vai sempre reproduzir essa referência na pele. Então vamos lá e vamos entender como é que funciona na prática desenho de observação. Selecionei uma imagem aqui na internet, esse corpo. E agora, a primeira coisa que a gente faz é decodificar mais ou menos a forma, né, a forma que ele tem. Então, a gente pode pegar aqui um oval, outro oval, e fazer um pequeno esboço, um esboço bem rápido, né? Ó, aqui tem um oval, aqui tem um outro oval, tem mais um oval. Um pouquinho maior aqui. E a gente vai estruturando. É interessante a gente ver as linhas. Aqui, ó, o ângulo dessas linhas para a gente fazer um desenho que vai ficar bem próximo. Então, aqui a gente tem essa primeira estrutura de desenho. Ó. Aqui no meio dos ovais vai sair as patinhas. Aqui tem, ó, esse espacinho que entra essa segunda pena. E aqui o bico, né? Ficou de fora. Então a gente coloca aqui o desenho. Uma estrutura bem simples. Um pouquinho mais para cima. E aqui, se a gente estiver desenhando no papel, a gente faz aqui, ó, segurando bem atrás do lápis. Aqui, como eu estou desenhando digital, bem tranquilo, para a gente fazer esse primeiro esboço. E aqui, ó, a gente tem que, além de ver o que tem a forma positiva, a gente tem que ver a forma negativa, o que o não desenho, onde não está desenhado aqui, que forma é essa, ó. Fiz uma linha reta, né? Então aqui, ó, essa forma a gente vai ter que decodificar no nosso desenho. Aqui, isto, e foi aqui. Beleza, com essa primeira estrutura, com essa estrutura mais básica do desenho, a gente vai agora adicionar os detalhes e refinar o desenho. Ó, aqui a gente tem que encontrar essa forma aqui no nosso desenho. Então, a gente coloca aqui e tenta encontrar, ó, aqui a gente tenta encontrar essa forma negativa aqui no nosso desenho. Aqui fecha. E aqui tem essa pequena área preta que está mais escura, então a gente adiciona ela aqui. Ó, é o corpo do corvo, então a gente vai adicionando aqui. Essa outra parte da barriga vem mais para dentro. E fechamos. E fechamos aqui, ó, essa parte. Aqui a gente pode também pensar nessa linha reta. Aqui vamos adicionando um desenho da outra asa. Aqui a gente pega esse ângulo e aqui tem essa parte mais escura, a gente define. Aqui a continuação da asa. Aqui tem essas penas.
Aqui tem, ó, uma pena mais saliente, então a gente vai colocando isso. Agora, a gente vai colocar aqui essa parte da pata, que é um trapézio, o outro trapézio, que é da outra pata. Ó, o meu oval aqui ficou... esse oval que a gente desenhou, que eu desenhei aqui, ficou mais para cá. E era para ser mais para cá. Então, ó, vamos colocar mais encaixadinho aqui esse outro trapézio. A gente faz aqui a primeira patinha. A segunda pata, ó, vem praticamente reta. E agora a gente tem que encontrar essa forma aqui, ó. Ali dentro tem essa parte da pena, do rabo, né? E aqui a gente pode ver um triângulo, que são essas penas de baixo da cauda dele. A gente nunca desenha uma coisa, a gente não desenha aquela coisa, a gente não desenha a pena, a gente vai desenhar formas, a gente vai desenhar... porque quando a gente desenha pena, quando a gente desenha algum desenho que ele já está no nosso inconsciente, a gente acaba por estilizar, né? A gente estiliza da maneira como a gente imagina que seja. É comum a gente pedir para uma pessoa desenhar uma árvore e ela desenha aquele caulezinho assim e assim. Isso é um desenho estereotipado, né? É o que a gente já tem na nossa cabeça, a interpretação de como a gente já tem na nossa cabeça. Então, para a gente fazer um bom desenho de observação, a gente não tem que desenhar, a gente não pode desenhar o que tem na nossa cabeça. A gente tem que desenhar exatamente o que a gente está vendo aqui na nossa referência. Agora que eu já rabisquei aqui, vou terminar aqui os detalhezinhos. Ó, aqui vem um ângulo para cima. Ó, aqui pode vir, aqui vem mais retinho. Não tem problema o desenho ficar todo rabiscado, porque é o primeiro esboço. A gente ainda vai refinar esse desenho. E aqui a gente faz esse tronquinho. Se a gente estiver desenhando no papel, dá para passar a mão, dar uma borrada no desenho. Esse primeiro esboço é para estar mais leve, né? Só que aqui eu posso pegar e diminuir a opacidade dele e deixar bem clarinho. Então ele vai ser um desenho auxiliar e a gente vai pegar uma nova camadinha. E agora, a partir disso que a gente já desenhou, a gente vai refinar um pouco mais o nosso desenho. Então a gente vai olhar essa forma e vai trazer para cá. E porque a gente já tem uma base aqui do nosso desenho. Então, vamos lá. O bico, a gente tem que ver o ângulo direitinho. Ó, a cabeça dele sai daqui e vem uma leve inclinaçãozinha para cima. E depois já começa a descer. Ó, aqui tem uma leve depressão. E daí aqui já começam essas penas do pescoço dele. Ó, a pontinha do bico, ela é um pouquinho para baixo. E a gente vem aqui com o resto do bico. Ó,
faz esse ângulo. Opa. Faz esse ângulo do bico. Aqui, a parte do pescoço, ela já sai lá do meio do bico e vem aqui. Lembrando que a gente tem que ver essa parte negativa. E agora aqui a gente vem com esse ângulo. Ó, aqui tem uma leve depressão, então a gente tem que marcar essa leve depressão. E aqui, ó, tá mais ou menos como tá o desenho ali. Aqui tem um ponto mais para fora, então a gente marca esse ponto mais para fora. E aqui segue reto, aqui tem um pontinho mais para dentro. A gente coloca esse pontinho mais para dentro e vai adicionando esses detalhes. Aqui a gente coloca essa asa que vai lá para trás e adiciona essas penas. Daqui dessa asa vem aquela peninha que está mais clara ali no fundo, tá? Na parte de trás. E aqui começa o rabo do nosso corvo. Adiciona aqui o meio da pena. Aqui fecha-se. Daí já entra aqui naquele triângulo. E aqui fecha essa peninha que vem aqui e faz a outra parte do rabo. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 peninhas. 1, 2, 3, 4, 5. E a sexta está lá atrás. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 penas mais salientes. 1, 2, 3 e a quarta. E aqui está o rabo do nosso corvo. Agora a gente vai colocar essas penas aqui que já são mais no peito. E agora fazer a patinha. Ó, o final da patinha é ali nesse contorno do pezinho dele. E agora a gente já vai adicionando as garras. Sempre cuidando os ângulos, cuidando esse desenho negativo. Ó, para ver se esse ângulo aqui, esse triângulo, ele está fechando com o nosso desenho. Então, tá relativamente parecido, podemos dar segmento. Aqui fechamos mais uma pena. Aqui fechamos. Aqui tem um detalhezinho, uma peninha caída. E aqui tentamos fazer exatamente o mesmo ângulo. E adicionamos essa segunda asa. Ela vem aqui, ela tem um vinquinho aqui, que a gente fecha. Vamos colocar aqui a segunda patinha dele. Adicionamos os detalhes dos dedinhos. Aqui a unha. Aqui essa unha mais torcidinha.
Aqui tem um dedinho que vai lá para trás do tronco. Esse dedinho aqui que está mais comprido, com a unha aqui. E esse outro que está quase reto com a pata. Aqui a gente coloca o tronco tem uma angulação, aqui vem um cortezinho no tronco, e agora a gente tem que desenhar essa parte de cima da cabeça, e adiciona os detalhes. A gente vê aqui, ó, o olho está um pouquinho acima dessa linha do bico, e ele não é bem oval, a parte de cima é mais retinha e a parte de baixo é mais redonda. E agora aqui a gente pode adicionar a forma que vai ser a sombra, para depois, quando a gente for fazer o preenchimento, isso nos ajudar. Aqui dá para ver que tem uma parte luminosa do peito dele. E aqui tem uma parte que é mais para dentro, então aqui vai ser mais escuro. E aqui tem essa parte de sombra. E aqui está um esboço mais finalizado, né, para a gente trabalhar em cima, né? Mas a base do desenho é justamente encontrar essas linhas, esses desenhos negativos, né? Se a gente traçar essas linhas aqui, a gente tem que encontrar esses mesmos desenhos negativos. Então, o desenho de observação é desenhar o que a gente está vendo e desenhar o espaço, né, daquilo que não está ali preenchido. Então, trabalhando dessa forma, a gente vai conseguir chegar num desenho de observação muito bom, um desenho de observação que depois a gente pode trabalhar esse desenho em vários estilos de tatuagem. Mas a base de todo desenho é desenhar a figura, né? Desenhar a referência. A base do desenho de observação é a gente conseguir reproduzir essa referência. Segue lá nas redes sociais, Robson Santos Tatus, e não esquece de se inscrever aqui no canal. Valeu!